Boa noite, a paz. A palavra de hoje que eu queria trazer está em Romanos, capítulo 5, versículos do 15 ao 18. Eu vou ler um pouquinho, diz assim: Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilitou ser declarados justos diante dele, apesar dos nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Queria falar um pouquinho nessa palavra sobre pecado e graça. A palavra diz que o pecado, ele leva à condenação, ele gera morte espiritual, ele nos afasta de Deus, da presença de Deus, ele nos culpa, por meio do pecado somos impuros e escravizados. Mas a palavra também diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E pela graça de Deus, fomos perdoados. Essa graça vem de uma dádiva de Deus, que também diz aqui em Romanos. E essa dádiva, muito pelo contrário do pecado, ela gera vida, vida eterna, ela gera justiça e ela liberta. Essa justiça, que é praticamente a graça em pessoas, veio por meio de Jesus e pela morte de cruz. Pesquisando um pouquinho sobre graça, eu achei, no sentido teológico, eu achei uma definição interessante, que diz assim: graça é o dom gratuito de Deus ao homem num encontro transformante em que a criatura humana é restaurada. Então, se por um lado o pecado nos afastou de Deus, da sua presença, a graça restaura o nosso relacionamento com Ele. Pela graça, Deus nos adotou como os filhos, nos chamou como seus filhos. E o melhor de tudo isso é que a graça, ela é de graça. Ela está disponível para todos. A gente não conseguiu essa graça por meio de esforço próprio, nunca conseguiríamos. Ou por meio de mérito, por meio de obras. Mas ela se deu por meio da morte de Cristo. Então, quando aceitamos essa graça que está sobre nós, que está disponível e foi derramada sobre todos nós, por meio do Espírito Santo, nós nos arrependemos dos nossos pecados e por meio da fé, que também é obra da graça, nós cremos que Jesus foi nosso Senhor e Salvador e por meio do seu sangue fomos justificados, remidos e salvos. Então, mais ou menos, eu tenho uma reflexão para hoje. Eu queria saber o que a gente está fazendo com a graça de Deus na nossa vida. Será que a gente está vivendo pela graça? Será que a gente entende realmente o que é essa graça sobre nós? E não tem como falar de graça e não citar o apóstolo Paulo. Paulo, como todos sabem, foi Saulo, e Saulo perseguia e matava cristãos. Mas pela graça de Deus, as escamas dos seus olhos caíram. E nesse momento, ele entendeu que era a graça de Deus. Ele entendeu que por Jesus ele foi justificado. Pela morte de Jesus ele foi justificado. E Paulo soube o que fazer, não só soube o que fazer, mas soube viver pela graça. E em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, ele diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Paulo, a partir do momento que ele recebeu a graça de Deus, entendeu? Ele se tornou construtor. Antes disso, ele era destruidor, porque ele matava cristãos. E será que a gente é construtor? Será que a gente leva essa graça para construir para o reino de Deus? Porque essa graça, por meio dela, a gente tem dons, nossas obras são feitas por meio da graça. E será que a gente usa tudo isso para Deus? Ou será que a gente vive para agradar a família, os amigos, aparentemente a igreja? Ou a gente vive para honrar o sacrifício da graça, que foi a morte de Jesus? Ele morreu por nós, mesmo quando a gente rejeitava ele. Paulo ainda diz que ele foi separado no ventre da sua mãe e pela graça de Deus ele foi chamado. E o mesmo aconteceu com a gente. Todos nós fomos escolhidos no ventre das nossas mães e Deus nos chamou por sua graça.
Se não vivemos mais debaixo da lei, vivemos debaixo da graça, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Até mesmo porque a nossa justiça, por sermos pecadores, a nossa justiça nos torna trapos imundos, né? Mas a justiça de Deus não. Ela nos limpa, ela nos liberta. Em Atos, antes de ir para Jerusalém, o apóstolo Paulo fala que ele sabia o que ele ia enfrentar, ele sabia o que estava por vir. Sofrimento, prisão, mas para ele, a vida dele não importava se não fosse para completar o chamado que Deus deu para ele. Se não fosse para completar essa missão que ele tinha. E segundo as palavras dele, a missão dele era dar testemunho das boas novas da graça de Deus. E será que a gente está vivendo isso? Será que nós somos testemunhas da graça de Deus? A melhor maneira de viver a graça de Deus é dar testemunho, é fazer com que ela flua na nossa vida, é viver a graça, entender o que realmente ela é. Então, fica aqui um pouco do meu questionamento a respeito disso, se a gente está vivendo pela graça, se a gente entende o que é essa graça de Deus e se a gente deixa ela fluir, até mesmo porque quando viver pela graça não é só viver coisas boas ou momentos bons, muito pelo contrário, somos humanos e temos todos os tipos de problemas e atribulações, mas mesmo nesse momento, quando a gente se sente fraco, a graça de Deus nos basta, é o que diz a palavra, e Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Será que deixamos isso realmente acontecer? Enquanto eu estava lendo essa palavra, todas essas questões me vieram à mente, e é um momento de reflexão mesmo, entre nós igreja, e entre Deus, e entre nós e Deus. Será que essa graça que Ele nos chamou para ser igreja, para ser a testemunha dele aqui na Terra, será que a gente está fazendo isso de verdade? Era mais ou menos isso que eu queria falar hoje e deixar esse questionamento. Eu acho que essas respostas estão dentro de nós, dentro da nossa reflexão, no nosso momento com Deus. Mas é isso que eu queria trazer um pouco para a gente pensar e conversar a respeito disso. Amém? É isso aí.